Olá, começa agora mais um Você em Foco e hoje nós contamos com a ilustre presença do Lama Rinchen. Tudo bem? Prazer, tudo bem? É lama da tradição tibetana, certo? Sim. E é diretor espiritual do Mosteiro Sakya do Brasil. Perfeito. Prazer em recebê-lo aqui conosco em nossos estúdios. Igualmente, prazer estar aqui. Lama, hoje a nossa conversa vai entrar num assunto que é pouco explorado nos meios de trabalho, que é sobre o altruísmo e a compaixão. O que você diria para falar sobre esses dois aspectos que são coisas, em teoria, inerentes do ser humano? Bom, primeiro que compaixão e altruísmo faz parte da humanidade, ou seja, do nosso ser humano. Então pode-se dizer que é inerente. Agora, o quanto disso nós praticamos, como é que nós nos aproximamos das nossas relações humanas, lembrando disso e usando isso, vai de pessoa para pessoa. Agora, todas as vezes que nós experienciamos nossas relações, tendo altruísmo, tendo compaixão, tendo a empatia, né, como aquilo que nos norteia, a nossa vida ela é muito mais positiva, construtiva. Então, pensando nesse aspecto, são características dos encontros, das convivências entre as pessoas. Como isso se torna tão importante nas relações profissionais? Porque, em geral, nas relações profissionais, as pessoas se veem segmentadas. Você é essa função, você é essa outra função em gaveta. E, nesse meio, qual a importância, então, de ter lá altruísmo e compaixão? Olha, eu acho que tem uma coisa extremamente importante de ser trazido aqui, que é o seguinte: quando as pessoas estão focadas no seu desenvolvimento profissional ou na sua função, ele esquece da interdependência. Uhum. E tudo é interdependente. Todos nós somos interdependentes. Vamos supor que você seja o presidente de uma empresa. Você só é presidente de uma empresa porque você preside pessoas. E você orienta funções, você tem um objetivo empresarial. Mas esse lugar não existiria se não fosse todas as pessoas que compõem isso com você. Então, muito do meio empresarial, seja ele na área que for, as pessoas estão tão preocupadas com a sua posição, com o seu status, que ela esquece da interdependência. Por exemplo, você está usando a sua camisa. Você pode ter comprado na loja, mas ela não chegou na loja sozinha. Não foi materializada lá, Pois né? então, ela não nasceu na prateleira, né? Então, você pode imaginar quantas pessoas fazem parte do seu conforto, do seu bem-estar neste momento? É engraçado como a gente pensa nas coisas de uma maneira completamente cisada, né? Esse ambiente de trabalho, eu lido com funções e não com pessoas que exercem essas funções. E mesmo as pessoas que contribuem para que a minha função e o meu trabalho possa existir. Perfeito. Por exemplo, a luz está ligada aqui, não é? O ar-condicionado está ligado, nós estamos confortáveis. Quantas milhares de pessoas estão trabalhando neste momento para que isso que está acontecendo aqui agora possa estar acontecendo? Então, o grande problema nos meios corporativos é quando nós nos esquecemos disso. Existe uma interdependência entre tudo, entre todos. As empresas são interdependentes. O que adianta você produzir um produto se não há um comprador? Como que você pode produzir uma camisa, por exemplo, se ela é de algodão, por exemplo, se não tem o produtor lá atrás, produzindo algodão, colhendo algodão, beneficiando algodão, até que essa camisa se torne disponível na loja? Então, seja qual for, né, a função que você está, seja qual for a indústria que você esteja, não importa. Sempre lembre que aquele momento que você atua só existe porque há outros tantos, né, cumprindo seus papéis para que a sua função possa existir. Então, nós somos absolutamente interdependentes. Eu posso dizer que essa interdependência, então,
ela exerce a função de ajudar tanto no meu desenvolvimento profissional, como no meu desenvolvimento humano, como uma pessoa emocional e espiritual. Com certeza. Se você considerar, por exemplo, você falou compaixão. Vamos começar pela compaixão. O que é compaixão? Talvez na nossa cultura ocidental a gente tenha um pouco de dificuldade de nos aproximarmos da definição de compaixão. Porque compaixão não tem nada a ver com piedade, com dó, com misericórdia, com nada disso. Compaixão em si significa aspirar, desejar, mover-se na direção de aliviar o sofrimento do outro. Aliviar a experiência de sofrimento do outro. Usar seu expertise, usar seu corpo, usar o que você puder. No sentido de tirar o outro da experiência de sofrimento. Certo. Isso é compaixão. Então, se todas as pessoas se movessem nesse sentido, por exemplo, não haveria violência, não haveria fome, não haveria sofrimento. Se todos nós nos cuidássemos uns aos outros, não haveria isso. Agora, altruísmo, o que é uma atitude altruísta? É o ser que dedica a sua vida à felicidade do outro. Então você junta compaixão, altruísmo, empatia e resiliência. Por exemplo, se eu falo que compaixão é o ato, o dedicar-se, a vontade de agir de maneira a diminuir, a cessar a experiência de sofrimento do outro, amor, por sua vez, é a mesma coisa, você aspirar, desejar, ter a vontade de que o outro experiencie felicidade, tenha experiências de felicidade. E veja que felicidade é a maneira como ele entende felicidade. Né? Isso passa um pouco em altruísmo, vindo como aceitar o outro como o outro é, e não querer que o outro exista para satisfazer as suas vontades. Então, uma vez que amor é essa vontade de que o outro seja feliz, e compaixão é a vontade de que o outro seja ausente, né, não tenha experiência de sofrimento, então amor e compaixão são dois lados de uma mesma moeda. E agora, então, surge o altruísmo, que vai juntar essas duas coisas, junto com a empatia de se aproximar e ser sensibilizado pela necessidade do outro. Entendeu? Aí isso tudo se torna uma grande experiência humana. Então a experiência humana, ela é, na verdade, a experiência da espiritualidade humana. E, por favor, não me entenda, eu não estou falando de religião. Religião, religiosidade é uma outra coisa. Eu estou falando da natureza espiritual de todo e qualquer ser humano. Certo, essa espiritualidade é que a gente traduz como as qualidades inerentes ao ser humano. Aproveitando então esse gancho, como que a gente poderia identificar um ambiente que são livre dessas qualidades e nesse ambiente, quais são os efeitos que proporcionam nas pessoas ali? Talvez eu podia reformular isso de uma outra forma. Se todos os seres humanos, para todos os seres humanos, essas qualidades são inerentes, por que há tanta violência? Por que há lugares geográficos, né, onde há tanta violência? Ali há seres humanos. Todos eles buscam isso, então, se é inerente ao ser humano essas qualidades, por que naqueles lugares, ou em certas regiões, ou em certos momentos da humanidade, na história da humanidade, nós olhamos para aquilo e falamos, nossa, O que aconteceu com a humanidade? o que aconteceu com a humanidade? Como é que houve esse grande afastamento dessas qualidades? Né? Tá. Causas e condições. Né? Então há momento que as causas e condições não inspiram o ser humano no exercício dessas qualidades. Mas isso não significa que essas qualidades não estejam ali. Elas estão. Certo. Tanto é que basta cair uma gota de causa e condição que aquilo floresce. Então,
Agora vem bem ao caso a seguinte questão. Ah, Augusto Comte, aquele filósofo francês, diz que o ser humano, o altruísmo é inato dele, nasce com ele. E um estudo nos Estados Unidos, Stanford, diz que não, que essa característica ela é completamente influenciada pelo meio. De qualquer forma, é possível se trabalhar então na pessoa, fortalecer o altruísmo e a compaixão? Com certeza. Existe alguma forma? Poderia falar um pouquinho? Well, eu sou um monge budista, posso falar a partir da ótica da minha prática de vida. Claro. Né? Mas é muito interessante os dois exemplos que você cita, né? Porque é verdade. A compaixão, o amor, né? Isso são inerentes ao ser humano, Mas há momentos e há lugares onde esse exercício não acontece. Então, isso é inerente a causas e condições, né? Você não pode dizer que um jovem que nasceu em um lugar geográfico onde só havia violência, que este jovem não tem amor compassivo, não tem altruísmo. Tanto é verdade que tire ele deste lugar e coloque num outro lugar, onde as práticas de vida que norteiam este lugar sejam inspiradas nisso. Floresce. Né? Então, eu tenho tido várias experiências disso. Né, de mover uma pessoa de um lugar para o outro. E deixar que ele experiencie suas qualidades. Só seja um facilitador. Não imponha. Você tem que ser bom, você tem que ser generoso. Não, não. Deixe que as causas e condições norteiem aquilo. Eu tenho apenas que dar condições para essa pessoa fortalecer essas ferramentas. Por isso que eu digo, a gente tem que ser um facilitador. Nada mais que isso, um facilitador. Uma vez, aqui no Brasil, no Ibirapuera, se não me falha a memória, foi em 2006, uma menina fez uma pergunta para a Sua Santidade no Ibirapuera. O senhor sente raiva quando e por quê? Né? Aí a Sua Santidade naturalmente respondeu. Se eu sinto raiva, sinto. Quando? Quando alguma coisa sai diferente daquilo que eu imaginava. E por quê? Porque eu sou um ser humano. No entanto, seguiu Sua Santidade dizendo, desde pequenininho, eu fui treinado em compaixão. Fui treinado em observar o melhor no outro. Fui treinado a perceber que há muitas coisas, muitas qualidades em mim. Então aquela raiva que surgia, rapidamente ela dissolvia naquela mente que sempre cultivou o amor bondoso e compassivo para todos os seres. Agora, num primeiro momento, eu sinto. É humano? Exatamente. Mas o meu treinamento desde pequeno foi observar a bondade, as qualidades dos seres humanos e acreditar nisso. Há alguns minutos atrás você tocou na palavra resiliência. Tá? Então a gente pode falar que a resiliência é uma maneira que o ser humano tem de lidar com o estresse e manter a sua saúde. Toda vez que ele é treinado na compaixão e no altruísmo, ele aumenta a sua resiliência frente às diversidades do mundo. Exatamente isso. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, que tem muitas coisas legais e tem algumas coisas que não são tão legais. Né? Mas, de novo, legal e não legal é dualista, é uma percepção. Mas, se todas as vezes, se todos os dias, nós acordássemos de manhã e ficássemos 15 minutos só, temos que fazer a barba, né? 15 minutos, né? Respirando e trazendo minha mente, minha atenção para este momento presente. Observar qual é o meio ambiente da minha mente e o que há neste meio, neste momento. E se eu observo que nesse momento há angústia, algum tipo de aflição, algum medo, né? Eu contemplo isso. E respiro e deixo que isso vá se dissolvendo e ao mesmo tempo eu me lembro das minhas qualidades. Certo. Ao fazer isso, eu descubro que há um espaço enorme dentro de mim.
Ou seja, eu saio daquele estreito, né, onde a água passa violenta, com muita velocidade, e deixo que ele se torne um lago. Onde essa água agora se acalma, eu consigo ver o fundo, o reflexo. Ou seja, isso é resiliência. É quando eu percebo e habito esse espaço interior. Então, quando algo vem como um bambu, né? Vai, dá volta, né? Mas a raiz está aqui, no momento presente. Agora, se eu mantenho rígido, eu quebro. Vai quebrar. Né? Então, resiliência, ela é composta por uma prática, né, de amor bondoso, compassivo, uma vontade altruísta de beneficiar o outro. Se eu zelo para que isso permaneça no meu contínuo mental, mesmo que as coisas mais violentas se aproximem de mim, ela vai se dissolver num espaço. E eu consigo, ainda mesmo assim, oferecer algo positivo, construtivo, que venha ressignificar e reconstruir algo. Nossa, a nossa conversa está extremamente boa, mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa para compartilhar com vocês algumas dicas de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Daqui a pouco a gente retorna e continuamos com a nossa conversa. Voltamos novamente com o programa, vamos continuar nossa conversa com o Lama. Temos muito ainda que conversar e o tempo é curto, né? Bom, eu gostaria de te perguntar agora se existe algum limite para o altruísmo. Porque às vezes as pessoas confundem uma pessoa extremamente solícita, uma pessoa que se preocupa com o outro, uma pessoa que sempre quer ajudar, como tendo algum interesse por trás. O que é possível falar sobre isso ou como lidar quando isso acontece? A gente quer ajudar, principalmente quando a gente vai ajudar alguém e aquilo não faz parte das nossas atribuições. Em geral, as pessoas nos olham como ou está puxando o saco ou é um capacho, vai sempre atrás dos outros. Olha, eu costumo pensar assim. Qual é a motivação que leva um ser aí do ponto A para o ponto B? Eu acho que o exercício de avaliar, né, como eu citei antes, se você todos os dias quando acorda fica 15 minutos nesse silêncio interior, você também tem a oportunidade de olhar para a sua motivação. Qual a motivação? Né? De ir a um encontro, de falar alguma coisa a alguém. Qual a motivação e a intenção atrás disso? Isso é que norteia a parte da sua pergunta. Agora, altruísmo também, ele não pode ser um altruísmo desenfreado. Tá. E eu gosto sempre de pensar na educação dos filhos. Por mais que os pais amem seus filhos, há momentos que você tem que ser um pouquinho mais pontual.
com certas coisas. Então, amar seu filho não significa dar a ele tudo em exagero. Você oferece ao seu filho as coisas de maneira que permita com que ele vá amadurecendo no seu crescimento. Que ele vá exercitando a responsabilidade, que ele vá exercitando uma coisa que é muito rara hoje em dia, a apreciação. O apreço pelo aquilo que meu pai faz por mim, que meus pais fazem por mim. O apreço por um amigo que me ajuda. Porque senão, esse altruísmo desvairado, ele vai transformar você numa pessoa que não tem apreço e nem traz para si a responsabilidade sobre aquilo que alguém fez por você. O que nós chamamos de uma consciência que retribui. Então, por exemplo, vamos supor que sua mãe foi uma pessoa extremamente humilde, que trabalhou muito para que você pudesse se formar e tal. E hoje você é o diretor-geral, diretor executivo de uma empresa. E a sua mãe hoje está começando a desenvolver Alzheimer. A reflexão é, quando sua mãe se viu grávida, ela tinha duas opções. Mas ela optou por continuar a gestação. Quanto que ela não renunciou nesse momento? Quando você nasceu, quanto ela não continuou a renunciar para cuidar de você? Ao longo de toda a sua vida, até que você pôde cuidar de si. Só que, agora volta de novo o quê? A interdependência agora coloca você no local onde ela estava. Você fará as mesmas renúncias para vir a cuidar dela? Então, isso que nós chamamos de retribuição. Tá. Uma profunda reflexão. E aí volta de novo tudo. Quanto você na sua vida, nas suas práticas de vida, seja qual for, que você tem amor bondoso e compassivo, que você transforma esse amor bondoso e compassivo num estado de mente que tem a empatia, ou seja, que sensibiliza-se com a necessidade do outro e fica feliz em poder ver que você é capaz, de uma maneira ou de outra, em ajudá-la. E a partir disso, dessa experiência, você constrói altruísmo. E a partir desse altruísmo, a primeira coisa que você vai se recordar é da interdependência e da retribuição. Então, quando nós, de uma maneira ou de outra, conseguimos construir isso ao longo do nosso crescimento enquanto seres humanos, ao longo das nossas práticas de vida no meio corporativo ou não, e assim vai, eu estou oferecendo a mim mesmo uma grande oportunidade de me realizar enquanto ser humano através da felicidade que eu posso ser causa e condição para que outros também venham usufruir. Então, é um contínuo isso, é o contínuo do ser humano, é o contínuo da humanidade. Agora, às vezes as pessoas perguntam, há limite para a compaixão? Há limite? Well, a tendência é dizer não. Ou seja, a compaixão em si, ela não tem limites. No entanto, é muito fácil ser compassivo para as pessoas próximas de você. E esse próximo pode ser até do mesmo país. Chega a ser muito difícil eu estender essa compaixão a outros, muito para além do meu círculo, muito para além da minha cultura. Então, quando nós tivemos a crise do Ebola, lembra-se disso? Lembro. De repente, os países começaram a recordar de certas leis. Fechem os aeroportos, isso não é um problema nosso. Haja visto agora os refugiados, Pronto, né? aí eu ia trazer esse. E haja visto o momento presente. Como é difícil eu compartilhar o que eu tenho com o outro. Então, eu quero aproveitar Então, não é que a compaixão em si tenha limite. A compaixão, enquanto uma ferramenta humana, ela não tem limite. O que tem limite é quão larga é o meu círculo. Esse meu círculo de acolher as pessoas.
O quanto de empatia eu tenho pelo outro e pelo mundo. O quanto eu me responsabilizo pela felicidade de todos os seres. Essa é a grande reflexão. Então, aproveitando, quando eu desperto altruísmo e compaixão em mim, o que eu começo a observar nas outras pessoas? A tendência seria eu te perguntar assim, ó, como eu vejo uma outra pessoa que desperta o altruísmo e a compaixão? Mas eu prefiro perguntar, como que eu começo a enxergar o outro quando em mim eu começo a despertar o altruísmo e a compaixão? Veja, se você vai numa academia, em um mês, né, o pessoal já vai começar, tá alinhadão, hein, ficando fortinho, tá bonitão, hein. Me olha no espelho e já fico você vai lá, contente. no seu ego, né? É. Aí, por quê? É externo, é estereótipo. Né? Nem vou falar sobre isso, mas fica a pergunta. Qual a motivação de eu ir à academia? É minha saúde, meu bem-estar, ou eu quero virar objeto de desejo? Ou de apreciação? Ou de elogio? Quem não gosta de um elogio? Nós gostamos de elogio, mas não queremos crítica. Gostamos de fama, mas não queremos anonimato. Queremos ganhos, mas não queremos perdas. E nós vivemos assim, né? Pronto. Sim. Eu quero ser bonito, não quero ser feio. Eu quero ser jovem, não quero ficar velho. É meio difícil. Tá, pronto. Uma coisa caminha por aí. Agora, eu vou te devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Qual é a razão de eu praticar amor bondoso e compassivo para com o outro? Eu quero que alguém note isso? Eu estou esperando algum retorno sobre isso? Ou é o bem pelo bem? Conhece essa frase antiga que só? O bem pelo bem? Então, por exemplo, uma pessoa que pratica compaixão, que contempla com compaixão e que se esforça, né, com muita felicidade em agir de maneira compassiva, ela se torna uma pessoa boa. Olha que normal. Boa. Só isso. Porque é estranho, né? A gente costuma ser compassivo, ser altruísta e pedir perdão aos outros no silêncio das orações da nossa casa, né? Que nos dá conforto e segurança. Mas, às vezes, é difícil fazer esse movimento frente à pessoa que eu feri, com medo que ela me agride, com medo que ela me humilhe, sei lá, eu não quero me expor a alguma coisa que eu não tenha controle. Não é isso que acontece? Mas aí nós temos uma outra questão, que é, você falou, eu posso ser compassivo, eu posso ser bom, posso isso, alguém que está próximo a mim. Mas eu quero que você leve isso para pessoas que não fazem parte do seu círculo. Entende? Então, como é que eu noto, se é que é para isso, mas como é que seriam as referências que pudessem ser observadas quando uma pessoa começa a se engajar realmente? Ela pode aspirar a ser compassiva, ela pode se engajar em ser compassiva, e ela pode fazer da compaixão o seu modus quo de vida. Agora, o que eu noto numa pessoa que seja mais compassiva? Silêncio, atencionalidade, humildade, respeito. São coisas bem subliminares. Mas é por aí que começa. Ela não vai colocar um neon na testa dizendo sou compassivo. Porque eu disse mais isso porque tem uma teoria que fala que, né, também foi feita nos Estados Unidos, acabaram concluindo que há um desejo de expulsar membros altruístas do grupo. Porque de alguma forma essas pessoas acabam incomodando, acham que elas estão puxando o saco, acham, sei lá, que elas não têm força de vontade o suficiente para se impor. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que também há uma... Eu acho que é uma coisa assim, gostei de como você colocou isso. Porque você sabe que, às vezes, as pessoas que contemplam, que têm a meditação como uma prática, né, diária, elas se tornam mais calmas, menos reativas. Elas são proativas, no entanto, menos reativas, entende? Tem uma diferença nessa postura. A reatividade, a explosão do momento. Seja o que for. A proatividade é uma coisa elaborada, que eu percebo que há necessidade de algo e eu não preciso ser mandado a fazer. Se eu estou vendo uma pessoa passando fome, ninguém precisa mandar eu ir lá
cuidar dessa pessoa. Entende? Entendo. É uma coisa que surge naturalmente. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa que é mais calma, que observa mais, que tem intervenções pontuais, porém muito bem elaboradas, proativas. Às vezes eles falam que as pessoas que contemplam, dito popular, se tornam apáticas. Essa é uma observação. Outra observação é, às vezes você fala assim, né, muito emocional, ai, minha mãe morreu. E você espera que eu entre nesse cenário. Como? Well, não cabe, né? Para morrer basta estar vivo. E outra, nós nascemos com data de fabricação, não tem data de vencimento. Então, minha mãe falava, né? Para morrer basta estar vivo. Mas isso não implica que eu tenha profundo respeito e que eu não seja empático pela sua dor. Concordo. Agora, se você tem a expectativa que eu seja overreacting, né? Que eu tenha uma reação exacerbada sobre o que você está trazendo, não cabe. Entende? Ah, passei no vestibular. Que legal. Só Parabéns. isso? Que legal. Eu reconheço que você se esforçou tanto para isso. Estou muito feliz por você. A pessoa fica meio chocada, porque... Entende? Então, nós temos expectativas e antecipamos reações das pessoas. E não cabe nisso. Certo. Bom, nosso tempo está Tá chegando ao acabando. fim, mas só que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que os nossos telespectadores, quem está nos assistindo, enviou. Como que eu consigo trabalhar, inserir essas características, essas qualidades, altruísmo e compaixão no ambiente de trabalho? Tem alguma dica, alguma fórmula? Eu penso, sinceramente, que a resposta é muito fácil. Que ótimo. Quando você olhar o seu colega de trabalho, seja seu chefe, seu gerente, seu supervisor, seu subalterno, não veja ele como seu chefe, como seu subalterno, como seu gerente. As dificuldades funcionais corporativas existem, penso eu, que elas existem porque nós nos relacionamos com os rótulos, com os títulos, e não com o ser humano. Então, se eu realmente quiser que o meu ambiente de trabalho se torne mais amoroso, acolhedor, engraçado, né? Meu ambiente de trabalho se torne mais amoroso. Estranho falar isso. Mas não é. É isso que eu quero. Eu quero que ele me acolha. Eu quero que ele me respeite. Eu quero que seja um lugar que eu quando acordo de manhã, eu olho que eu vou trabalhar, eu me sinta feliz de estar indo para aquele lugar. Então, se realmente eu quero isso, a novidade talvez seja que todos os que estão indo querem a mesma coisa. Correto. Então, se eles se lembrarem que todo ser humano precisa de acolhimento, de respeito, de carinho, de cuidado, de segurança, de proteção, é fácil saber como que eu ajo naquele meio. Agora, se eu ficar procurando ocupar esses espaços pelos rótulos e pelos títulos, vai ser um pouco difícil. Pura competitividade. Porque mesmo porque cada cargo, cada título é absolutamente impermanente. Agora, o ser humano que contém aquilo ali, ele é um pouquinho mais duradouro, talvez. Talvez, a gente nunca sabe quando vai morrer. Mas, o que eu estou dizendo é, a minha felicidade, a minha experiência de contentamento, ela não pode residir nisso. Ela tem que residir nessa convicção de que as outras pessoas que compõem esse ambiente de trabalho são tão humanos quanto eu. Lama, agradeço muito a sua participação, o seu convite por ter vindo compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências conosco, com os servidores e os funcionários que estão nos assistindo. E gostaria de saber, se alguém quiser alguma informação, quiser ler um pouco mais sobre isso, quais são os contatos que ele pode procurar? Ele pode procurar na página da web www.saqueabrasil.com
sakyabrasil.org, no Facebook Mosteiro Sakya, ou também no Facebook Lama Rinchen. Telefone 11 4528 1737. Muito obrigado. Bom, o programa fica por aqui. Se você tiver algum comentário, sugestão, escreva para a gente, participe. O endereço é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Também você pode nos acompanhar através do Facebook, nós estamos no YouTube e também através do Twitter. Então, muito obrigado e até o próximo programa.